paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma semana de lutas, de batalhas, mas graças ao nosso bom Deus, vencemos essas batalhas com a força do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para estudar mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Dando aí o prosseguimento aos estudos desse terceiro trimestre de 2022, estamos aí estudando o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. E hoje, meus amados irmãos, já chegamos aí na lição de número 4, né, professor Márcio? Exatamente, é o quarto capítulo desse ensinamento maravilhoso. Maravilhoso, né? Sobre essa sutileza que Satanás aí tem agido dentro da Igreja do Senhor, né? Sim. Estamos conseguindo aí, em 3 lições que nós estudamos, mas já conseguimos já identificar algumas armadilhas, né, professor Márcio, que Satanás tem usado contra a igreja, né? Com certeza. Então, quem é aluno da Escola Bíblica Dominical, que está acompanhando esse estudo maravilhoso desse terceiro trimestre, como todos, né, professor Márcio? Todos os trimestres têm sido uma bênção, né? Estudos pautados na Palavra de Deus. Então, quem está estudando esse trimestre está conseguindo identificar já as sutilezas de Satanás no meio do povo cristão, né, professor Márcio? Já explicamos aqui que a sutileza é aquela que parece, né, que vem devagarinho, parece, mas não é, e vai deixando, daqui a pouco ela se enraiza, né? Se torna normal, né? Exatamente, vai tornando normal aquilo que a Bíblia proíbe, que Deus diz não faça. Mas a sutileza vem dizendo, não era para fazer naquele tempo, mas hoje pode. E são sutilezas que o diabo usa. E começou desde o Jardim do Éden, né? Desde o Ele age jardim. no engano. Mas a forma como ele tem agido aí, enganando a cabeça do povo crente, né? Colocando essas coisas na mente das pessoas, então fazendo com que a palavra de Deus... Exato. O primeiro passo de Satanás é fazer com que a pessoa não acredite que ele existe. O crente, ele faz o crente não acreditar nele. Ele não existe. Ele põe isso na cabeça. Por quê? Para ele poder armar as suas sutilezas. Verdade. Mas nós temos o Espírito Santo que está sempre avisando. Não deis lugar ao diabo. Porque se der lugar, ele entra. E ele se estabelece, né? Ele vai trazendo devagarinho a sutileza, quando a pessoa vê, já está envolvido ali. Por isso que nós temos que ter a nossa defesa sempre em dia, né, professor Márcio, né? Temos que estar com os nossos muros sempre bem alinhados para que o Satanás não encontre uma brecha e entre revestido com a armadura de Deus. Amém, glória a Deus. Hoje, lição de número 4. O título da lição que nós vamos estudar hoje é A Sutileza da Normalização do Divórcio, né? Professor Márcio, o divórcio sempre foi um assunto delicado, né? Sim. Sempre foi. Nós encontramos essa discussão no Antigo Testamento, no Novo Testamento também tem essa discussão lá com Jesus e os fariseus, né? Sim. Isso porque, professor Márcio, com o crescimento aí do pecado, né? Nós acompanhamos tudo isso daí. A banalização do casamento, né? O crescimento do pecado, a banalização do casamento, o homem acabou aí se distanciando do princípio de Deus, aqueles princípios originais que Deus determinou para o casamento, principalmente, que é a indissolubilidade do casamento tem que durar para sempre. Então, por causa desse distanciamento do homem dos princípios de Deus, as coisas têm sido banalizadas, né? E o divórcio, infelizmente, está aí no meio cristão, como o professor Márcio já destacou, né? Começou devagarinho e hoje parece normal, né? Tudo normal, divórcio é normal. Você casa hoje já pensando em se divorciar amanhã. Exatamente. Infelizmente o mundo está desse jeito, né, professor Márcio? Exato. É bom lembrar, professor Fabiano, que no projeto original de Deus não havia espaço para o divórcio, não. Deus não planejou. Nunca teve. Ele não planejou. O que ele fez foi tolerar. O povo viu em outras culturas que já existia. Sim. E foi trazendo para dentro do povo de Israel, que era o povo escolhido de Deus. Foi trazendo para dentro. Então Deus tolerou, mas não foi estabelecido por Deus, não. Com certeza. Não tem espaço até hoje. Nunca fez parte do plano original. Não, nunca fez. Assim como também a poligamia nunca fez parte também do plano original de Deus. É um homem e uma mulher. É verdade. Mas a forma como nós temos visto, principalmente nos nossos dias, né? Nós vamos ver muito aqui a respeito do divórcio no Velho Testamento, no Novo Testamento. Mas nos nossos dias as coisas parecem que se agravaram cada vez mais, né? Essa é a normalização. Infelizmente está desse jeito. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, Satanás está diversificando o seu ataque, né?
O texto áureo da nossa lição se encontra lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 6, que diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Palavras do nosso Mestre Jesus. Aqui no nosso texto áureo, professor Márcio. E Jesus aqui está nos dando uma lição, né? E que lição, né? De tantos que Jesus nos dá, né? É que um casamento é algo que Deus une. Exatamente. Né? Então não é uma invenção humana. O casamento não se originou de uma ideia humana, se originou na ideia de Deus, do próprio Deus, né? Então, nós falamos aqui do tema divórcio, e se o casamento é uma ideia que saiu do coração de Deus, então o divórcio não faz parte do casamento, né? Não, de jeito nenhum. Deus, quando faz o primeiro casamento de Adão e Eva, ele está dizendo, um agora dependendo do outro, para sempre. Exatamente. Né? Então como já falamos aqui, não tem espaço para o divórcio. Não existe espaço para separação nesse casamento. Jesus, quando foi questionado lá, falou a mesma coisa. Falou, não lembro como era no princípio. Né? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa e vão viver os dois até que a morte separe. Sim. Mas daí veio, é isso que nós estamos falando, a sutileza, essa normalização para quebrar essa aliança. O casamento é uma aliança, né? Quem é casado, noivo, que está com a aliança, dá uma olhada no seu dedo, não tem emenda. Aliança, é um símbolo. É um símbolo, e não tem emenda, ela é direta. Por quê? Porque está simbolizando aqui dois em um só. Exatamente. Essa é uma lição maravilhosa, né? A nossa verdade prática destaca que o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel, né? Exato. Então, como foi Deus que instituiu o casamento, né, professor? Mas foi Deus que instituiu a família, o casamento, ele que criou o casamento, né? Como nós acabamos de falar, que nasceu no seu coração. Sim. Então, Deus tem todo o direito, né, professor Márcio, de definir os padrões para essa instituição que é o casamento. Né? E a verdade prática destaca aqui o padrão que Deus definiu: heterossexual, monogâmico e indissolúvel. É as bases do casamento, né, professor? Exatamente. O texto, a leitura bíblica em classe, meus irmãos, que é a base da nossa lição, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 9, né? Então essa aqui é a base da nossa lição. Se você está acompanhando esse estudo aí e não tem a lição em mãos, faça a leitura desse texto sagrado, Mateus, capítulo 19, do versículo 1 ao 9, que é a base da lição que vamos estudar hoje, né? E os objetivos da lição de hoje é expor o divórcio no contexto bíblico, é pontuar os aspectos legal e moral do divórcio e refletir aí a respeito da prática pastoral com pessoas em situação de divórcio. Muito importante, né? Sim, muito A atenção pastoral do ministério da igreja à pessoa divorciada, né? Nós vamos ver muito na lição aqui hoje a importância de ter um pessoal capacitado para dar um apoio, né? Nesse momento aí tão difícil na vida das pessoas, que no momento do divórcio, né? Exato. Veja, professor Fabiano, que interessante que Deus não planejou o divórcio, Jesus não apoiou o divórcio, mas devido a já estar na cultura do povo, então Deus normalizou. Deus pediu, escrevendo a Moisés a lei, ele coloca lá regras, como que tinha que ser. E quando vem falar para Jesus, ele fala também. Nós vamos ver na lição que ele diz, quando que pode. Ele não falou que é para se divorciar. Sim. Mas se não tem condição, então há uma regra lá, há um ponto lá que tem os requisitos. Mas não do jeito que nós vemos banalizado que está hoje, dentro da igreja inclusive. Exatamente. Não é só no mundo, não é só nas pessoas que não têm o entendimento bíblico, mas também dentro das cercanias dos cristãos também está acontecendo isso. Exatamente, e bastante, né? Bastante. Muito, nos nossos dias tem aumentado muito isso, né? A introdução da nossa lição diz assim: o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação dos seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento,
A prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e contemporânea. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre este assunto. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional, a Declaração de Fé, ensina e orienta sobre o divórcio. Né? Assim como todos os temas, né, professor Márcio, que nós estudamos dentro da igreja, tem que ser aqui pautado com base nas Escrituras Sagradas. Sim, então, com certeza. O divórcio, que é o tema da lição de hoje, não será diferente. Né? Nós vamos pontuar aqui alguns pontos, né? Algumas características, como o professor Márcio já destacou, né? Que Deus até permite o divórcio, mas é tudo dentro da palavra de Deus. Não vai ser o professor Fabiano nem o professor Márcio que vai estar falando. Vamos passar apenas aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, que é a nossa base aqui nas lições bíblicas, né? Mas só que nós, evangélicos, né, professor Márcio, nós entendemos, né, que o casamento é uma união baseada em uma aliança, né, firmada diante de Deus. Né? Exatamente. Como chega aquele momento, né, das testemunhas, né? As testemunhas vão até a frente lá, tem uns que assinam um livro ali. Sim. No momento do casamento, Deus também está sendo testemunha, né? É como se Deus estivesse sentado na primeira cadeira ali, né, olhando o casamento. Então, já visto que ele que fez o primeiro casamento, foi ele que uniu Adão e Eva. Com certeza. E aí passou os padrões para Adão. Daqui para frente, Adão, você quer fazer o casamento. Então é assim, assim, assim. Exatamente. E bem lembrado, professor Fabiano, diante de Deus a promessa ali dos noivos é que até que a morte separe. Que a morte separe. Então a vontade de Deus sempre foi essa, que o casamento fosse vitalício, seja vitalício. Seja vitalício. Então olha a importância, né? Você faz um juramento diante das testemunhas, e uma dessas testemunhas é Deus. Deus está ali como testemunha naquele momento que você está fazendo um juramento, você está fazendo uma aliança. Exatamente. Então, quando nós falamos de divórcio, nós estamos falando aí de um rompimento desta aliança que você fez diante de Deus. Olha que situação. Imagina, você faz uma promessa diante de Deus, depois de um tempo você rompe essa promessa. Você esqueceu que Deus estava junto ali, né, professor? Exato. Nesse casamento, né? Mas, infelizmente, como nós já até falamos aqui na aula de hoje, nós temos visto que o divórcio, né, e até o novo casamento, né, nós vamos falar aqui um pouquinho também sobre isso, são ações aí muito facilitadas nos nossos dias, né? Exato. Infelizmente. Essa normalização. É a normalização. Que a lição trata. Não existe exigência mais para se divorciar e nem para que alguém consiga um novo casamento. Então, a gente nem vamos trazer muito na lição de hoje aqui, né, algumas situações que levam o casamento, né, o divórcio nos nossos dias, mas tão situações assim que, se a gente analisar, meu Deus, mas por quê, né? Tem gente que se divorcia até porque a esposa não faz a comida direito. Então, mas a exceção é só, nós vamos falar sobre isso, mas é só no caso de adultério. Só em caso de adultério. Da prostituição. Exatamente. Só nesse caso que a Bíblia dá essa exceção, quando ainda não houver o perdão. Exatamente. Então é isso que está dizendo, normalizaram, né? Essa cultura do mundo, essa cultura midiática, televisão, artista, mostrou isso de uma maneira diferente. Casa aqui, 2 meses depois casa ali e tal. E isso entrou também. Só que nós temos que entender que nós somos um povo dentro de um povo. Exatamente. E aí que está o problema. Não podemos seguir as mesmas tendências do mundo. Nós temos que seguir a palavra de Deus. Exatamente. Ninguém está falando aqui que tem que ficar. Se acontecer o caso do adultério, se acontece um caso de violência, se a pessoa está sofrendo violência física, violência moral, procura seus direitos. Denuncie o agressor, também não é obrigado a viver do lado de um agressor. Não, Deus não quer isso também. Com certeza. Nós estamos, o que a palavra está trazendo aqui é essa banalização, essa coisa assim fácil. Com certeza. As pessoas casam hoje, né? Já com aquele pensamento. Tem casamentos aí que na verdade não vamos casar, mas se não der a gente se separa e pronto, divórcio. Tem casamento aí que é um contrato, né? É um contrato de 30 dias de experiência. Se 30 dias der certo, a gente renova e vamos para frente. Mas se não... E antigamente ainda, professor Fabiano, para acontecer um divórcio, a lei dificultava muito. Hoje, só chegar num balcão, não precisa, acho que é fácil online, já não precisa nem ir lá no cartório, já divorcia. Então veja, essa banalização que a Bíblia nunca permitiu isso. Se for um divórcio amigável, então no mesmo dia mesmo dia. Então
Então são situações que nós temos visto, né, no mundo aí, mas também nós temos visto dentro da igreja. Isso que mais preocupa, né? O que mais preocupa é isso. O mundo a gente sabe que não segue os mandamentos de Deus, não segue a palavra de Deus, então eles vivem do jeito que eles querem. Mas o problema é esse, é que dentro da casa do Senhor está acontecendo. É esse que é o problema, é esse que a lição vem falar, para nós estarmos alerta. Né? Nós, como igreja de Cristo, nós temos que estar alerta contra isso. Ponto 1 da nossa lição. O divórcio no contexto bíblico. Subtópico 1. O divórcio no contexto do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Está em Malaquias 2:16. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto e em outros aparece como uma permissão. Em Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. A expressão hebraica ervat dabar, traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa essa expressão. Isso, então, deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas que a interpretavam de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se tratava do adultério, que no tempo de Moisés era punido com a morte. Fica claro também que, após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem e que, nesse caso, ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. Então, aqui no contexto do Antigo Testamento, né, professor Márcio, são vários aspectos do divórcio, né, que era até permitido o divórcio, né, mas aqui com relação a essa parte aqui nessa frase, essa expressão hebraica, né, coisa feia, né, que muita gente não conseguia entender, né, o que significa, então, até discutiram com Jesus, nós vamos ver aqui no outro tópico, né, o que significava essa coisa feia. Tem alguns teólogos até que arriscam, né? Sim. Alguns estudiosos da Bíblia que arriscam que essa expressão coisa feia, né, poderia ser o adultério. Né? Os homens olhavam ali essa coisa feia como se fosse um adultério. Só que a lição é bem clara, né? Que no caso de um adultério aqui, a condenação era a morte, né? Era a morte, e nós vamos ver agora com Jesus, que Jesus disse que no caso do adultério, a pessoa que adulterou não pode mais casar. Então aqui nós vemos no texto do Antigo Testamento, o que tira um pouco essa tese aí do adultério, porque ali diz que a mulher poderia casar. Poderia casar. Então, essa coisa feia, também tem outras interpretações, professor Fabiano, que poderia ser até um mau humor. O marido chegou em casa e não gostou que a mulher falou alguma coisa. Exatamente. Não, já vou te dar a carta de divórcio. E como era ele, né, que tomava a atitude, o marido, então ele já pegava, fazia carta de divórcio. Daí dentro desse contexto coisa feia, poderia ser qualquer coisa. Poderia ser qualquer coisa. Poderia ser qualquer coisa, então. É que nem o professor Marcos falou, se chegasse em casa mal-humorado aí... Qualquer coisa. O trabalho deu errado na rua, chega ali... Então, poderia ser qualquer motivo ali que eles pudessem, né? Mas justamente por causa dessa coisa feia, né, que Moisés ali vem... Então, mas veja, nós estamos falando aqui desde o começo, veja interessante, que isso entrou para a cultura judaica. Exatamente. Veio de outra cultura e entrou. Essa prática já era comum. Já era comum em outras, né? Nações, na Babilônia, em outras nações já tinha. Então veio de lá e acabou entrando. Exatamente. É o que nós estamos falando no contexto hoje de igreja. Vem de fora, vem do mundo como normal, legal até pela lei, e entra na igreja. Que Israel não era o povo escolhido de Deus? Era. Quem que é o povo hoje que está servindo a Deus? A igreja de Cristo na Terra. Igreja não necessariamente a instituição, tem vários, né? Mas a pessoa, a reunião, crente aqui, nós estamos aqui na Assembleia de Deus, nós estamos numa igreja. Então esses costumes vieram e entraram. E aí começou também a seguir o mesmo caminho, não precisa nem muito rigor não, qualquer coisa está separando. É verdade, aqui no texto, né, de Deuteronômio 24, né? Quando Moisés vem falar a respeito do divórcio, né, diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, e olho
ele o dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer, ele fizer escrito de repúdio, ele o der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, é interessante, né, professor Márcio, que Moisés aqui vem dar uma regulamentação, né? Sim. Uma regulamentação a respeito do divórcio, e não uma ordenança do divórcio. E veja que era tão... Aí já estava banalizado, tão banalizado que, ó, ela podia ser divorciada daqui, podia casar, e o outro marido podia divorciar também podia ir passando, e abandonando. Ela só não podia voltar lá com o primeiro marido. Não poderia isso. É a única coisa que não podia. Mas ela poderia continuar lá. Mas, aliás, o divórcio não é um mandamento, né? Ele é uma concessão, no caso da prostituição, no caso do adultério, no caso que não houve perdão. Mas o que está acontecendo parece que é um mandamento, parece que está ordenando na Bíblia, não conseguiu viver junto, separe, divorcie. E não é. Era uma regulamentação que estava acontecendo. Exatamente. E quando Deus passa para Moisés a regulamentação do divórcio, que tem mais umas regulamentações para frente ainda, ele já existia no código de Hammurabi. Hammurabi era um rei lá da Babilônia. Então, lá às vezes era mais severo ainda. Lá era morte mesmo. Já tinha um código em andamento. Já no mundo já tinha. Aí quando vem para o povo, já que entrou esse costume, então o que Deus fez? Vamos regulamentar e vamos pôr aqui uma cláusula aqui que pode acontecer. É no caso de adultério, que é a prostituição, né? E que não houve perdão por parte o que foi ofendido não perdoou o outro. Pronto, não quis aceitar mais. Então é ali que ele tem a liberdade. Porém, entra a questão, daí o que ofendeu fica sem casar. Exatamente. Por isso que Jesus lá na frente vai falar, né? Ficar me interrogando Jesus, né? Nós vamos ver aqui no segundo subtópico aqui, né? Jesus fala, isso aí foi feito por causa da dureza do coração dos homens, né? Por causa justamente, e também tem outra, né, professor Márcio, a respeito do divórcio. Quando dava a carta de repúdio, nós sabemos ali que a mulher era dependente do homem. Era o homem que sustentava a mulher. Se desse a carta de repúdio, o homem praticamente não tinha mais obrigação nenhuma com aquela mulher. E ela saía. Aí ela poderia morar na rua, não ter... não tinha trabalho, não tinha nada, tinha mais essa ainda, né? Não tinha lei de hoje, né? A mulher leva tudo. Tem os direitos. Já aproveita e já leva... Não, lá saía só com a cartinha lá e já era. Para casar é a nossa casa, depois é minha casa. É desse jeito. Subtópico 2, o divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus, capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia citado na lei de Moisés ou coisa indecente. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. A expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo grego moikaumai, que significa adulterar. No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério, não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a um novo casamento. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e ele se casar com outra, comete adultério. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento, quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. Aqui é a visão de Jesus, né, professor Márcio? Jesus falando aqui sobre o adultério, né? Ele então restabelece aqui, né, o padrão divino para o casamento, né? Abolindo aí a questão do divórcio, que não fosse por infidelidade conjugal. Exatamente. Né? Aquilo que lá no Velho Testamento nós acabamos de ver aqui no subtópico, que era apenas a coisa feia ou coisa indecente, né, em outras versões, Jesus vem ser bem claro, não.
Divórcio somente por infidelidade conjugal. Isso é verdade. bem claro. Tem aí pessoas que se divorciam por incompatibilidade de gênio. Outra de agenda, né? Eu já vi pessoas, não, estou divorciando porque eu viajo muito, e então estão divorciando. Isso aí é o banalizar. É banalizar. Qualquer motivo. Essa aliança que foi feita lá, ela já, entendeu? Já começou quebrada, porque a pessoa já entrou pensando nisso, né? Vamos tentar ir até onde der. É como nós falamos no começo da aula, né, professor Márcio, a respeito do casamento, né? Que é um testemunho do casamento, é uma aliança feita diante de Deus. Né? Então, o divórcio, segundo Jesus disse aqui, nós acabamos de ler, se não houver aí a infidelidade conjugal, então o divórcio não vai anular essa aliança conjugal feita diante de Deus. Não vai. Então, se não teve infidelidade conjugal, se não teve traição, então você se divorciou, então você vai estar em pecado, se casar de novo, você vai estar em adultério. Né? Sim. É isso que Jesus está falando. Por esse motivo criado, né? Exatamente. Essa banalização, essa coisa que criou. Vou me separar porque eu não gosto disso. Exatamente. Vou me divorciar porque eu não gosto disso. Não, aqui está bem claro que, tanto é que, na realidade, isso uma traição não é fácil de conviver com a pessoa depois. Por isso que tem essa concessão. Exatamente. Porque se for para viver depois, lembrando disso para sempre, não conseguindo perdoar verdadeiramente, então é melhor que você se divorcie. É nessa condição. A Bíblia é bem clara, não tem outro argumento. Não, e sobre traição, nós falamos na lição passada, né, sobre o opróbrio, né? Sim, falamos. Que por mais que a pessoa ouve a traição e ouve, né, o entendimento e o perdão, um momento ou outro a pessoa acaba lembrando e jogando na cara. Então, e aí tem que aguentar. Tem essas situações, né? Aí quem teve o deslize lá, quem tem que aguentar. Exatamente. Tem que aguentar firme. Sabe que errou. Então nós temos que sempre estar atentos aqui à palavra de Jesus, né, a respeito do divórcio. E se alguém está se divorciando hoje, não teve traição, não teve infidelidade conjugal, está se divorciando apenas por não compactar com as ideias, né, professor? Se a agenda não bate, né, como o professor Márcio falou aqui, não anula a aliança feita diante de Deus. Aí se você fizer um novo casamento, é como se estivesse vivendo em adultério diante dos olhos de Deus. Para Deus não anulou. Então tome muito cuidado, sempre é bom estar atento à palavra de Deus, até quem é cristão, né? Para não estar pecando contra Deus. Exato. Nós já falamos aqui em outras situações que tem muita gente perdendo a salvação por pequenas coisas e também por falta de conhecimento. Com a interpretação errada. Exatamente. Que é interpretado do seu jeito. E a Bíblia tem que ser interpretada do jeito que ela é. Com certeza. Mas é sempre bom lembrar, né, professor Márcio, que mesmo que haja aí a infidelidade conjugal, né, as partes têm que tentar procurar um acordo, tem que sempre procurar o perdão. Perdão. No último caso, né, o divórcio, né? Em último caso. No último caso, né? O perdão, ele tem o poder de restaurar a aliança novamente. Exatamente. Procurar uma reconciliação. Sim. Né? Deus vai voltar a habitar no lar do casal. Verdade. Se houve perdão, se houve abandono daquele pecado. Com certeza. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então confessa o pecado, abandona o pecado, pede perdão. E a pessoa ofendida, se ele pede graça para Deus, se ele consegue perdoar, melhor ainda, que a aliança vai ser restaurada. E outra coisa que nós não falamos ainda, professor Fabiano, a parte mais prejudicada, todos se prejudicam no divórcio, mas a mais prejudicada são os filhos. Verdade. São filhos que ficam sem pai e sem mãe, eles perdem os dois de uma vez só. Com certeza. A parte que mais sofre, né? Perde os dois de uma vez só, né? Os filhos, dependendo da idade, ainda estão na formação da personalidade, do exato. caráter, então é bem complicado, né? A parte do divórcio. Mas muitos não pensam nos filhos, né? Infelizmente. Aqui na continuação do subtópico 2, nós vemos aqui a visão de Jesus, também temos a visão do apóstolo Paulo, né? No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e a casamentos mistos, quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não. No caso de crentes, Paulo diz que se o casal venha a se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. No caso de casamentos mistos, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão.
A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeito à servidão significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Esse entendimento é seguido pela declaração de fé das Assembleias de Deus. Contudo, somente no caso de o abandono partir do cônjuge não crente, né? Então o apóstolo Paulo também é bem claro, né? Sim, a respeito da posição exato. do divórcio, né? Ele até abre aí uma possibilidade de separação entre os cônjuges, mas não autoriza um novo casamento. Exatamente. Paulo é bem claro com relação a isso, né? Pode se divorciar, mas não vai poder casar de Não novo. vai poder casar. E no caso de um casal que um aceitou Jesus, o outro não. Qual que é o conselho bíblico que o apóstolo Pedro fala? Principalmente para a esposa. Ganhe o esposo sem palavras. Exatamente. Ou seja, tenha sabedoria. Você que aceitou Jesus, você que está na luz, o esposo ainda não está. Então, faça tudo o que ele está falando. O que acontece é o contrário. Muitas vezes, professor Fabiano, a pessoa por falta de sabedoria, por falta de ouvir a palavra de Deus, ela aceita Jesus e não, agora você não quer ser crente, vai ser do meu jeito. Perdeu o casamento, acabou. Então tem que fazer o contrário. Vá fazendo tudo aquilo que está fazendo. Cuida do teu marido, cuida do teu lar. O marido é a mesma coisa que a esposa. E Deus vai agindo nesse casamento. Verdade. Ou esse casamento vai os dois para a igreja, ou Deus vai fazer alguma coisa, mas ele vai agir. Agora, nós não podemos agir. Esses dias eu conversei com uma pessoa aí que falou isso para mim. Eu agora aceitei a Jesus, foi preciso largar do marido, eu largo. Não, já está errado. Falei para ela. Pensamento E errado. já começou errado. Não é assim. Eu volto a dizer aqui, exceto em casos de violência, que está acontecendo alguma coisa aí, procura seu direito. Hoje nós estamos numa época de informação, professor Fabiano. Nós temos uma época de plena informação aí de direitos também. Nunca teve tão bem explícito e estabelecido os direitos nossos como agora. Exatamente. Então, e Paulo está dizendo, no caso, aí se o esposo ou a esposa não crente disser, eu não quero mais você, eu vou te abandonar, eu não quero viver com você, eu vou embora, aí a pessoa que ficou, não foi ela que mandou o descrente embora, ele foi porque ele não quis mais viver. Ou você deixa de Jesus, eu vou embora. Você disse, eu fico com Jesus, então eu vou embora. Separou. Aí tem o direito de casar de novo. Aí sim. Tem essa concessão. E o descrente, como ele é descrente, ele continua na descrença dele. Ele continua condenado lá. Enquanto ele não aceitar Jesus, ele pode ir. Entendeu? É como nós falamos no começo, o mundo aí... Não, a Bíblia está falando para crente. Para crente, exatamente. Para pessoas crentes. O segmento bíblico é para nós crentes. Então, se você olhar pela lei, está certo, né? Eu estou na igreja, você não quer que eu vá na igreja? Então se vire, eu vou. Não, é o contrário. A Bíblia ensina o contrário. Faça tudo para ganhar o descrente. É verdade. Com seu testemunho, com sua conduta de crente. Exatamente. E às vezes isso leva a vida toda. Né? Leva a vida toda. Exatamente. Se ama ele, se quer ganhar ele para Jesus, vale a pena. Vale a pena o sacrifício. Ponto 2 da lição. A sutileza da normalização do divórcio. Subtópico 1. O divórcio no aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. A legislação brasileira, professor Márcio, ela segue os exemplos aí da legislação dos outros países, né? Exato. Inclusive até dos Estados Unidos, né? Exatamente. E no aspecto legal, como a lição aqui vem falar, né? O divórcio não é apenas permitido, ele é até facilitado. Né? É totalmente facilitado aí o divórcio, né? Por isso que as pessoas casam hoje, se divorciam amanhã, e por isso que tem essa banalização do casamento e essa normalização do divórcio. Me lembro que lá para os anos 90... final de anos 80, ainda falava-se no desquite. Desquite. Tinha primeiro o desquite, para depois chegar no divórcio. A própria justiça ia tentar que o casal não se dissolvesse. Tentar uma reconciliação. Mas hoje não. Quando nós até falamos aqui hoje já, né? Quando um divórcio é amigável, né? Amigável que é? Que não tem filhos, não, né? Não tem filhos ali envolvidos. Faz por e-mail. Não tem bens materiais envolvidos ali, faz por e-mail ali, no mesmo dia você resolve tudo. E tão fácil e tão facilitado que o divórcio é, né? Mas também por outros lados, né? Temos acompanhado vários casamentos aí que quando
entra na parte do divórcio, tem filho, tem bens materiais, tem propriedades, pra ser dividida, aí vai pro dura litígio, né? anos e anos e anos, às vezes chega até em assassinato, né? Marido matando a mulher matando o marido. Então, Essa não foi briga, isso, né? não foi isso que Deus planejou. Não. Então Não é esse o plano de Deus para a família. Exatamente. E é claro que aqui nós não podemos descartar nunca o ataque, estamos falando da sutileza, o ataque do inimigo contra a família. Exatamente. Ele quer destruir aquilo que Deus criou. Ele não pode destruir Deus. Ele não pode se aproximar de Deus. Mas então ele quer destruir a criatura de Deus. Exatamente. Ele ataca a família, ataca o casamento, ataca a união de um homem, de uma mulher. Ele fica criando essas sutilezas aí para atacar o bem maior que é a família, o ser humano. Certeza. Mas daí tem aquele crente, professor Márcio, que fala assim, não, mas eu tenho que obedecer às leis do país, né? Tem que obedecer às leis, mas por mais que a lei do seu país, do nosso país, permite o divórcio, essas leis não estão acima da palavra de Deus. Jamais. Ah, você vai obedecer assim, mas tem que obedecer a Bíblia. Se você é crente, se você é cristão, obedeça a palavra de Deus, né? Então nós temos que seguir o padrão bíblico do casamento aqui, que é a indissolubilidade. Nós vimos na semana passada que o adultério no Brasil, uma época, foi crime de cadeia, inclusive, né? Não é mais, a lei caiu. Mas deixou de ser pecado? Não, continua sendo. Então a lei, a Bíblia Sagrada está acima de tudo. Acima de tudo, com certeza. Exatamente. Então não se engane você aí que eu sou obediente à lei do país, né? Então Deus vai me... Né? Não. Quando os fariseus vieram tentar fazer uma armadilha para Jesus quanto aos impostos altíssimos que Roma cobrava, mestre, de quem que é os impostos? Tem que pagar ou não tem? Jesus falou o quê? Dá a César o que é de César. A lei do país manda pagar o imposto, então pague o imposto. Então, se é assim, né, professor Fabiano? Mas eu me divorciei porque a lei favorece. Então, pague imposto também. Aí, quando mexe no outro lado, não quer a lei. Só que é aquilo que se favorece, né? Ali, Jesus estava dizendo, nós não violamos a lei da terra nesse sentido. Agora, a lei de Deus é maior. Sempre maior. Com certeza. Graças a Deus. É verdade. Subtópico 2, o divórcio no aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, que nós acabamos de ver, como cristãos, necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e o novo casamento, como nós já lemos aqui. Sim. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. O Estado garante o seu aspecto legal. Contudo, a Escritura define o seu aspecto moral. Trocar a esposa por uma mais jovem, olha o problema, ou abandonar o marido por um mais rico e famoso, são práticas normais do mundo e que contam com o amparo legal do Estado. Contudo, isso é moral para o cristão? O crente pode fazer isso? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados. Nós já falamos aqui que, por falta de entendimento, né, professor Márcio, sobre como Deus considera o casamento, né? Sim. Os descrentes aí, eles tratam lá o matrimônio, né, como algo sem valor, né, e que pode ser desfeito por qualquer motivo. Exato. Né, que a lição está falando aqui. Só que para nós, servos do Deus Altíssimo, servos de Cristo, né, professor Márcio, nós precisamos tratá-lo aí de uma forma correta diante de Deus, né? Exato. Conforme o padrão bíblico aí nos mostra, né? Para não sermos cobrados lá na frente por isso, né? Acabamos de falar que as leis da Bíblia estão acima das leis de qualquer país. E nós temos que obedecer, ser obedientes às leis da palavra de Deus. Mesmo que soframos algum dano por causa disso. Mas temos que obedecer. Exatamente. Então não dá para ter essa justificativa. Com certeza. Não, mas a lei do país, tudo bem, mas e a lei de Deus? As leis de Deus, né? E como diz a lição aqui, né? É certo um crente fazer isso? Não é, né? Um cristão fazer isso? Tá certo? Não tá. Não tá. Só que infelizmente, né, professor Márcio, essas práticas comuns entre os descrentes lá no mundo estão entrando nos arraiais cristãos. Tá vindo. São tantas coisas do mundo que estão entrando dentro da igreja. O divórcio é uma delas também. É uma delas também. Não tem... Isso acaba se tornando preocupante, né? Sim.
que nos mostra aí que a sutileza do nosso adversário, do inimigo das nossas almas, tem atingido muitos cristãos. E eles estão caindo nessa armadilha do inimigo, né? Exato. E muitos líderes de igreja, principalmente, né? Também, verdade. Então, como é que fica daí a liderança, né? Como é que fica o ministério, né? Mas a Bíblia está aí, né? A palavra de Deus está colocada ali. Ela não mudou nada. Quem mudaram foram as pessoas. Com certeza. Então, o crente, aquele que está com o coração cheio mesmo de Deus e quer servir a Deus, ele vai olhar sempre para a Bíblia. Com certeza. Ah, mas o meu pastor fez isso. Ele vai acertar a conta dele lá. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Com certeza. É como o final do subtópico destaca. É? Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente, terminam machucados. Então, quem quer arriscar, arrisca. Mas depois lá na frente, como o dia não vem, é chorar o leite derramado. Exatamente. Né? Porque a palavra de Deus é clara e ela está aqui para ser lida, entendida e aplicada na nossa vida. Aplicado. Né? Ponto 3 da nossa lição, o divórcio e a prática pastoral. A pessoa do divorciado. O divorciado ou a divorciada é uma pessoa e como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e, concomitantemente, o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. Com o aumento, né, professor Márcio, do número de divorciados, né, faz-se então necessário que o corpo ministerial da igreja, né, da Igreja de Cristo, esteja aí preparado para dar um suporte, né, para essas pessoas aí, um suporte espiritual, né, para essas pessoas aí que passam aí pelo divórcio, né, que como a lição destaca aqui, é um processo difícil, né, professor Márcio? Exatamente. E envolve toda a família, os filhos, todo mundo sofre. Então, Deus já deixou lá para ser indissolúvel exatamente para não causar essa ferida aí. Exato. Porque o nosso Criador, ele sabia que isso acontecia, ele conhece. Então, exatamente para não causar isso, ele deixou já a regra lá do casamento ser, né, para sempre, até que a morte separe. Mas, infelizmente, como já falamos aqui várias vezes, foi trazido para a cultura do povo, entrou no meio do povo, está aí, não dá para negar. Só que nós não podemos virar as costas e fechar os olhos para isso. Com certeza. Principalmente nessa banalização, desse sem número de motivos que estão usando para o divórcio. Infelizmente Tem um caso específico aqui, se não houve perdão, se não teve jeito mesmo, aí sim. Mas o que nós estamos vendo, como eu falei para você, por conta de agenda, teve uns cantores aí, gospel, que se separaram. Não se viam mais, não dava tempo de se ver. Muito show. Isso aí é show, né? Não é adorar a Deus, não. Claro que não. Você acha que Deus vai separar alguém? Claro que não. Você acha que Deus me uniu com a minha esposa e agora vai colocar eu fazer uma coisa e ela outra para nos separar? Nunca vai ser vontade de Deus. Não, jamais, né? Para fazer outro, né? Jamais. A família, a escala é Deus, a família e depois a igreja. Depois a obra. Exatamente. Então Deus jamais vai separar um casal. Com certeza. E aqui na lição também fala em acompanhamento psicológico, professor Márcio. Só que com relação ao acompanhamento psicológico, nós temos que ser bem criteriosos, né? Também, quando for buscar aí um acompanhamento psicológico, for buscar ou se consultar em um acompanhamento psicológico. Porque nós como cristãos, né? É sempre bom buscar aí um acompanhamento psicológico, mas da pessoa que professa a mesma fé em Jesus, né? Porque daí vai, além do conhecimento lá que a pessoa adquiriu com seus estudos, também vai usar a palavra de Deus para ajudar nesse momento, né? Não apenas nessa área, né? Nós podemos dizer em todas as áreas humanas, né? Todas as áreas. Nós temos que procurar ter esse critério, esse cuidado, para sabermos com quem estamos nos consultando. Exatamente. Há muitos profissionais cristãos de boa índole que querem ajudar. Todas as áreas, e que vão olhar também pela visão bíblica, em todas as áreas. E também tem aqueles que vão trabalhar em cima da ciência, simplesmente a ciência. No caso do divórcio, ele vai dizer, não, melhor é separar mesmo, ficar assim, vai dar problema, então já separa já, e entra essa visão, essa cosmovisão de mundo, professor Fabiano. Você tem que ser feliz.
que importa é você, né? Você tem que ser feliz, vá ser feliz. É verdade. Então já tem que tomar cuidado com esse tipo de conselho. Com certeza. Subtópico 2, o divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Essa situação aqui do divorciado, professor Márcio, ela é tratada de forma particular entre as igrejas, entre os ministérios, né? Cada igreja tem uma forma aí de tratar com os divorciados, né? Até de ministério, né? Às vezes muda de uma igreja para outra, né? Mas veja que o importante é o que está escrito aqui. É uma pessoa que está ali e precisa de cuidado. Exatamente. Se ele errou por não conhecer, por falta de conhecimento ou não, isso agora já não está importando mais, ele já está divorciado. Então vamos cuidar dessa pessoa, vamos orientar para que, se não tem jeito de consertar esse casamento, para que não venha acontecer isso no casamento futuro. Com certeza. Então tem que ser olhada com misericórdia. Misericórdia. Com misericórdia, tem que ser cuidado com misericórdia da pessoa. Afinal de contas, nós não podemos esquecer que a pessoa foi, né, o divorciado ou a divorciada, também é uma pessoa por quem Cristo morreu na cruz. Exatamente. Então ela também está nesse processo que nós também estamos passando, né? Exato. E tentar alcançar a salvação. Então tem que ter essa misericórdia, estender a mão, ajudar, né? Amparar, né? Essa pessoa aí dentro daquilo que for justo, né? É uma lição que está destacando. E como o professor bem destacou, cada igreja tem as suas normas, a Bíblia tem que ser a mesma, a doutrina tem que ser a mesma, mas cada igreja tem o seu jeito de tratar com os assuntos. Exatamente. Ela vai tratar do jeito que tem que ser tratado. Com certeza. Porém, o que tem que não pode mudar? Não pode mudar a palavra. A palavra de Deus tem que ser a base, ela tem que estar ali. Aí ela vai dar orientação agora para tratar do assunto aqui. Com certeza. Por exemplo, tem pastores, né, professor Márcio, que quando chega aí uma situação de divórcio, né, o casal quer se divorciar, mas não teve ali infidelidade envolvida, né, apenas quer ali o divórcio, o pastor ali trata com uma disciplina, né, disciplina os dois ali, né, e aconselha os dois ali, dá entendimento para o casal, né, que eles estão ali em desobediência com relação à palavra de Deus, né. Apenas disciplina o casal. Exatamente. Agora, tem outras que... E aí, professor Fabiano, nós não vamos ter tempo aqui para falar, mas aí tem muita coisa. Por isso que é bom o aluno ir para a sala domingo, que na sala ele pode fazer várias perguntas. Com certeza. O tempo é maior, o professor vai explicar. Aí tem muitas coisas que não sendo a infidelidade, mas que pode motivar esse divórcio e que não foi tratado. Como, por exemplo, aqui eu vou usar a implicância. Sabe aquele cônjuge, aquela mulher, aquele homem implicante com o outro? Isso pode ir implicando tanto com as coisas, tanto que a pessoa vai se desanimando tanto naquele relacionamento. Então, tudo precisa de um conserto, parar, né, ouvir. Por que uma das coisas que tem que ter muito no casamento é o diálogo. E a falta de diálogo é o casamento. Eu sempre falo para minha esposa, nosso casamento não fala de diálogo. O que não está te agradando? Não está agradando isso. Então tá bom, eu vou mudar. Mas eu também não me agrada isso. Eu também vou mudar. Então, casamento é um acerto. A pessoa diz assim, o meu casamento foi Deus que abençoou, o meu também, o seu também, todos foi Deus que abençoou. Mas quem mora com a esposa? Quem mora com a minha esposa? Sou eu, não é Deus. E quem mora comigo é ela, não é Deus também. Deus está no meio do nosso casamento. Mas o entendimento tem que ser entre o casal. Então tem muita coisinha que ele vai levando até chegar ao ponto do divórcio. Não é da noite pro dia, né? Muitas vezes não aconteceu a infidelidade, mas foi essas coisas que foi se remontando, né? Acumulando. É ciúme demais, às vezes é um desleixo, um dos dois é desleixado no casamento, quer cuidar mais da família, da mãe, do pai, do que da esposa, e por aí vai. Tem situações também que o obreiro quer cuidar só da obra e deixa a família de lado, exatamente. Esquece da família. Já testemunhamos aí, o obreiro de andar na rua, a mulher está lá atrás, lá na quadra, e filho, ele está na frente. Mas quando chega aqui na igreja, pega na mão da esposa, abraça os filhos, dentro da igreja. Então tem tudo isso. Então, são situações que vai acumulando, né? O casamento, professor Fabiano, alguém disse com sabedoria que é um barco a remo.
Se os dois remar para o mesmo lado, vai. Mas se um remar para cada lado, o barco quebra. E eles vão morrer todos afogados. É verdade. E Deus nos livre disso, né? É verdade. Conclusão da nossa lição. Vimos nesta lição o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina, que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Que maravilha, professor Márcio. É verdade. Deus criou o casamento para ter a família e até o fim. Amém. Então vamos lutar, cuidar do nosso casamento, para que não venha nada atrapalhar, né? Vamos cuidar da nossa família, né? Exatamente. Isso agrada a Deus. Com certeza. Deus abençoe. Deus abençoe.